Quem nunca olhou para a conta bancária no meio do mês e sentiu aquele aperto imediato no coração, que atire a primeira pedra. O salário acabou antes do mês e você sente uma sensação estranha de estar sendo roubado aos poucos pela rotina, pelos pequenos gastos, pelas decisões automáticas que toma no dia a dia, sem perceber o real impacto. E o mais curioso é que isso acontece tanto com quem ganha pouco quanto com quem ganha muito bem. É nesse momento que muita gente conclui que o problema é a renda, que o salário não acompanha o custo de vida, que se ganhasse um pouco mais, tudo se resolveria. Mas a realidade costuma ser outra. O que falta, quase sempre, não é o dinheiro. Quando não existe essa clareza, a vida financeira vira um jogo de sobrevivência, mensalmente. Cada mês começa do zero, cada imprevisto vira um susto, e o dinheiro, que deveria trazer segurança, passa a gerar ansiedade. O planejamento financeiro entra exatamente aí, como uma forma de acender a luz, de enxergar um caminho, e recuperar a margem e parar de viver com a sensação constante de estar preso num looping. Porque, no fim, o planejamento financeiro te faz parar de se perguntar todo mês onde foi parar o seu dinheiro e te ajuda a decidir conscientemente para onde que ele vai. Meu nome é Guilherme Machado e sou consultor financeiro aqui na W1. E se você sente que trabalha muito, mas ainda vive com a sensação de estar sempre no limite, fica comigo até o final. Mas antes, não esqueça de se inscrever aqui no canal e deixar o like. Isso ajuda nosso conteúdo a ajudar mais pessoas ainda. O dinheiro quase nunca acaba de uma vez. Ele vai vazando aos poucos e quase sempre sem fazer barulho. É o cartão que você passa porque dá para pagar depois. É uma parcela pequena que não parece pesar. É a assinatura que você não usa mais, mas continua pagando. É aquele delivery, depois de um dia cansativo, a compra parcelada que parece inofensivo porque cabe no mês. Quando você percebe, boa parte do seu salário já está comprometida, antes mesmo de você decidir qualquer coisa. E aí, a vida acontece. Um problema no carro, um gasto médico, um conserto em casa, nada fora do normal. Só que quando não existe planejamento, o imprevisto não encontra espaço e vira estresse. É nesse momento que muita gente recorre ao crédito como socorro. Cartão, cheque especial, parcelamento. E sem perceber, você começa a usar o dinheiro do futuro para consertar o presente. O mês seguinte já começa mais apertado e o outro mais ainda. Esse é o ponto em que muita gente acha que perdeu o controle, mas a verdade é bem mais dura. O controle nunca chegou a existir. Porque ninguém te ensinou que decidir com dinheiro não é só pagar contas, é escolher prioridades antes que o dinheiro escolha por você. O planejamento financeiro começa exatamente aqui, no momento em que você para de reagir aos gastos, começa a antecipar as decisões e para de ser surpreendido todo mês pela mesma sensação de aperto. Porque quando o dinheiro para de vazar, mesmo sem ganhar mais, a vida começa a ficar mais leve. E isso muda tudo. Por que ganhar mais não resolve? Diante desse cenário, a conclusão mais comum é quase automática. O problema é que eu ganho pouco. E faz sentido pensar assim. Afinal, se mais dinheiro entrar, teoricamente, sobra mais no final do mês. Mas na prática, quase nunca funciona desse jeito. Muita gente já viveu isso. Um aumento, uma promoção, um novo cliente, um faturamento maior. Nos primeiros meses, veio um alívio. A sensação de que agora vai. Só que pouco tempo depois, a vida se ajusta ao novo padrão. O custo sobe junto, os compromissos aumentam, o estilo de vida acompanha. E de repente, o aperto volta, mesmo ganhando mais do que antes. Você precisa entender que o problema não estava na renda, mas na falta de direção. Sem planejamento, todo o dinheiro extra chega sem destino, e dinheiro sem destino sempre encontra um lugar para ir. Geralmente para o consumo imediato, para o conforto momentâneo, ou para tapar buracos que já existiam. O efeito colateral disso é perigoso. Quanto mais você ganha sem planejar, mais caro fica errar. As parcelas ficam maiores, os compromissos mais longos, o padrão mais difícil de sustentar. Você passa a precisar manter aquele nível de renda só para continuar no mesmo lugar. Planejamento financeiro é para quem não quer só pagar as contas e seguir sobrevivendo. É para quem quer ter calma, fazer planos, realizar sonhos, viajar sem culpa e saber que está caminhando para algo maior, sem depender da sorte ou de um aumento para isso acontecer. Depois de tudo isso, a pergunta natural é: por onde eu começo então? E aqui é importante ser honesto. Planejamento financeiro não começa investindo, não começa cortando tudo, nem começa tentando controlar cada centavo. Ele começa com uma coisa muito simples: saber quanto custa viver a sua vida de hoje. A maioria das pessoas não sabe quanto ganha, mas não sabe quanto precisa para manter o padrão atual. E enquanto isso não fica claro, você não sabe se está gastando demais, se está no limite, ou se até teria uma margem para guardar mais. Quando você entende quanto custa o seu mês, moradia, contas, alimentação, transporte, lazer,
o básico, o dinheiro se torna algo concreto. Você começa a enxergar o que é compromisso fixo e o que depende da sua escolha. Isso muda completamente a dinâmica. A partir daí, toda decisão melhora. Fica mais fácil saber quanto pode gastar sem culpa. Fica mais fácil entender quanto sobra de verdade. O planejamento financeiro começa nesse ponto. Não precisa de conta complicada. É colocar em evidência o seu custo de vida e deixar de ser surpreendido por ele. E isso, sozinho, já traz um alívio enorme. Quando você entende tudo isso, seu dinheiro finalmente pode começar a ganhar uma função. Uma parte do que você ganha mantém a sua vida funcionando. Outra começa a criar proteção para quando algo sair do previsto. E pela primeira vez surge espaço para pensar no que vem depois, não só no próximo mês, mas nos próximos anos. É nesse momento que entram conversas que antes pareciam distantes. Investir, construir patrimônio, fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. E não só servir para pagar contas, não como algo complicado ou fora da realidade, mas como consequência natural de uma vida financeira mais organizada. E para começar a investir, por exemplo, você precisa de uma margem, um valor que não vai fazer falta no curto prazo. O mesmo vale para pensar em patrimônio, em aposentadoria, em ter mais opções lá na frente. Sem organização, tudo isso fica apenas na teoria. Com organização, vira uma possibilidade. Quando o dinheiro tem função, as escolhas mudam. Fica mais claro quando gastar, quando guardar, quando pensar no futuro. Planejar uma viagem vira algo prazeroso. Guardar dinheiro deixa de parecer um sacrifício. Investir deixa de ser algo distante para quem entende muito e passa a ser parte do seu caminho. E o mais importante, você deixa de usar todo o seu esforço apenas para sustentar o presente. Parte dele começa a construir algo maior, com calma e ao longo do tempo. Chegar até aqui já mostra uma coisa importante. Planejamento financeiro não é saber de tudo, nem acertar sempre, mas é preciso tomar decisões melhores ao longo do tempo. E nesse caminho, muita gente trava por falta de uma direção, porque uma coisa é entender o conceito, outra, bem diferente, é aplicar isso na própria vida, com sua renda, família, objetivos e desafios que são só seus. E aí que entra a importância de ter um consultor financeiro do seu lado. Um bom consultor financeiro não está ali para mandar você parar de viver, ele está ali justamente para ajudar você a enxergar a sua realidade com mais clareza, organizar as prioridades, evitar decisões tomadas no impulso e transformar objetivos em algo possível, no seu ritmo. Ter um consultor é ganhar alguém para pensar junto de você, alguém que ajuda a estruturar o presente, proteger contra imprevistos e construir o futuro de uma forma mais organizada. Investimentos, patrimônio, planos de curto, médio e longo prazo deixam de ser ideias soltas e passam a fazer parte de um caminho. Aqui na W1 é exatamente isso que os nossos consultores fazem. Ajudam você a organizar a vida financeira como um todo, respeitando a sua realidade, os seus objetivos e o momento em que você está. Se você sente que já entendeu a importância do planejamento, mas ainda não sabe como colocar isso em prática, conversar com um especialista pode ser o próximo passo. O link para falar com os nossos consultores está na descrição. Se esse conteúdo te ajudou a olhar diferente para a sua vida financeira, deixe o seu like aqui embaixo. E se você conhece alguém que vive reclamando que o dinheiro nunca sobra e que o mês nunca fecha, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Pode ser um bom ponto de partida para uma conversa diferente. Aproveite para comentar aqui embaixo também. Como essa relação com o dinheiro aparece aí na sua casa hoje? A ideia aqui é ajudar você a usar o seu dinheiro para viver com mais tranquilidade e construir mais opções ao longo do tempo. Planejamento financeiro é liberdade, e liberdade fica muito mais fácil de construir quando você não precisa fazer isso sozinho. Obrigado de verdade pela sua atenção até aqui. Eu sou o Guilherme Machado, consultor financeiro aqui na W1, e a gente se vê no próximo vídeo.